Vamos dar uma olhada de perto na filosofia viral e para muita gente bem controversa de Guto Galamba. A ideia aqui é entender essa abordagem tão direta que fez dele uma figura que realmente divide opiniões quando o assunto é desenvolvimento pessoal e relacionamentos. Para a gente já entrar no clima do pensamento dele, vamos começar com essa troca que viralizou. Essa resposta já dá o tom de tudo. É uma abordagem sem filtro nenhum que joga todo o foco na responsabilidade de cada um como a única saída. Bom, partindo daí, a gente chega no primeiro pilar da filosofia dele, a ideia de se tornar incancelável. E como? Através de uma honestidade que beira o radical. A lógica dele é bem direta. Ele acredita que a autenticidade, mesmo que pareça dura, cria uma espécie de blindagem. Quando alguém para de se preocupar com a opinião dos outros e vive de acordo com os próprios valores, o tal do cancelamento simplesmente perde a força. Mas olha, ele faz uma distinção que é super importante aqui. Uma coisa é ser sincero, que para ele é essencial. Outra, bem diferente, é ser franco. Aquele tipo que fala absolutamente tudo o que pensa sem filtro e que acaba sendo destrutivo. O foco, segundo ele, é na verdade e não na crueldade. E essa teoria sobre as críticas vai ainda mais fundo. Para ele, quando alguém reage mal a um insulto, isso é, na verdade, um sinal de que, lá no fundo, a pessoa concorda com aquilo. A lógica é que, se a crítica não tivesse um pingo de verdade para quem ouve, ela simplesmente não teria efeito, não incomodaria. Agora vamos avançar um pouco e ver como essa mentalidade toda se encaixa nos relacionamentos. E esse é talvez o pilar mais famoso da filosofia dele, a autorresponsabilidade nas nossas conexões. O princípio central dele é esse, a crença de que o nosso mundo externo, e principalmente os relacionamentos, é um espelho do nosso estado interno. Não é sobre sorte ou azar, sabe? É um reflexo direto de quem a gente é por dentro. E aqui vem o conselho prático dele, quase um passo a passo. Em vez de focar em encontrar a pessoa ideal, a energia toda deveria ser para ser a pessoa ideal. O desenvolvimento pessoal vira a principal ferramenta para atrair o parceiro que se deseja. Essa pergunta aqui resume a filosofia dele de um jeito bem pessoal e, vamos combinar, bem direto. É um convite para uma autoavaliação sincera, para pensar se as qualidades que a gente tanto busca nos outros são as mesmas que a gente cultiva na gente. Para o Guto Galamba, aquelas queixas clássicas sobre relacionamentos são, na verdade, mecanismos de defesa. São histórias que a gente cria para não ter que olhar para dentro e assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas e, claro, pelos resultados. Isso nos leva direto para a teoria dele sobre as distrações, ou como ele chama, as fugas, que as pessoas usam para não ter que encarar os próprios problemas. Essa percepção, segundo ele, veio de um retiro de 14 dias que ele fez na Amazônia. Lá, sem as distrações do dia a dia, ele se deu conta de que a gente usa o barulho de fora, álcool, redes sociais e tudo mais, para fugir do tédio, e principalmente para fugir de nós mesmos. E ele identifica 5 fugas principais, que funcionam como verdadeiras válvulas de escape. São mecanismos que a gente usa para evitar o desconforto de lidar com os nossos problemas, ainda mais quando os níveis de dopamina estão lá embaixo. E a visão dele sobre a dopamina é bem curiosa. Não é só sobre a busca do prazer, é sobre um ciclo que se reforça. A dopamina daria motivação para repetir hábitos que já existem, não importa se eles são bons ou ruins. Ok, agora a gente entra na parte mais prescritiva e com certeza a mais polêmica de toda a filosofia dele, que é a aplicação disso nos relacionamentos. Essa citação direta dele mostra bem a posição controversa que ele tem sobre a atração física. Ele não vê isso como preconceito, mas sim como uma preferência pessoal, um gosto, que, na visão dele, todo mundo tem o direito de ter. Para aprofundar essa visão, ele chega a dizer que o excesso de peso não é só uma questão física, seria um sintoma de um problema interno mais profundo. Para ele, é o reflexo de uma relação ruim da pessoa com ela mesma. As visões dele sobre papéis de gênero seguem essa mesma linha. Ele defende que homens e mulheres têm funções diferentes, mas faz questão de dizer que não são desiguais. Para ele, o homem deve prover segurança, e isso permitiria à mulher exercer um papel de cuidado. E ele leva essa filosofia ao nível mais pessoal possível. A questão para ele não seria o ganho de peso em si, mas o que ele enxerga como um sinal de que a pessoa desistiu de se aprimorar. E isso iria contra o princípio mais básico da filosofia de vida dele. E aqui a gente chega na mensagem final. Tudo o que ele fala, por mais controverso que possa parecer, se amarra nesse único princípio, o da melhoria contínua. É o motor por trás de toda a filosofia dele.
E, para fechar, fica essa reflexão. Essa abordagem do Guto Galamba é uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal ou, no fim das contas, ela ignora fatores externos e acaba culpando as pessoas pelas suas próprias circunstâncias? A resposta talvez dependa muito de quem está ouvindo.